Hello guys, what's up? Eu estava morrendo de saudade do nosso YeltCast e o YeltCast desse ano começou com tudo, com o Matheus, nosso ex-aluno, que veio do Canadá, né, Matheus? Exatamente, depois de 10 anos, retornei aqui para ver como é que tá o curso de inglês. Que maravilha! Se apresenta para o pessoal, você já sabe que ele se chama Matheus, mas fala um pouquinho sobre você, Matheus. Oi todo mundo, meu nome é Matheus Champion, tenho um sobrenome já bom em inglês. Eu fui estudante do Yelt por 2 anos, eu já moro no Canadá há 10, eu passei pelo ensino médio, faculdade e hoje em dia estou no processo de trabalhar lá fora. E nesses 10 anos eu vim aprendendo muito pela língua inglesa, pela cultura canadense, e eu agradeço muito o Yelt por me dar a base para eu poder chegar lá e conseguir começar essa minha nova jornada aqui, que eu ainda estou trabalhando hoje em dia. Que maravilha! E o Matheus estava contando para mim que o caminho dele com o inglês foi diferente. Geralmente as pessoas começam a aprender inglês para depois fazer intercâmbio. No seu caso, primeiro você fez uma viagem, que não foi uma viagem de intercâmbio, mas foi uma viagem bem interessante, né? Que foi pra Disney, né? Isso. E lá na Disney, como é que você se sentiu sem nunca ter conversado, nem ter nenhum tipo de contato com pessoas que falavam inglês? Como é que foi pra você essa experiência? Então, pra mim foi muito assustador, porque no momento que você pisa no aeroporto, você não tá entendendo mais nada. Você não consegue ler uma placa, você não sabe onde fica o banheiro, tudo pra você são palavras, letras estranhas, o pessoal falando coisas que você não entende. Essa é a primeira experiência, então, de estar no aeroporto e de estar na Disney, não conseguir se comunicar, não conseguir compreender o que as pessoas falam, serviu como um combustível para você? Quando você voltou da Disney, o que foi que você fez a partir daí? Assim, você viu muito com motivação. Eu acredito que nenhum curso, nada vai te ensinar a língua se você não tiver motivação. Você tem que partir de você, a força de vontade vai ser seu maior combustível, porque é ela que vai te fazer levantar todo dia, estudar e procurar. E quando eu voltei pra cá, eu falei com minha mãe, mãe, eu quero aprender inglês. E eu tinha já um amigo que fazia inglês há um tempo, e ele fazia aqui no Yelt, e aí ele me recomendou, ele falou, eu já faço lá 2 anos, eu gosto muito das turmas, são turmas pequenas, bem colaborativas, os professores são muito legais, professores sempre animados, sempre tentando trazer de uma forma interessante. E aí eu vim com minha mãe visitar, como eu morava perto, eu morava em frente ao SEAS aqui, que era muito perto, e foi o primeiro curso que eu visitei, de todas as opções que a gente tinha, e eu gostei. Assim que a gente chegou, minha mãe apresentaram pra gente o curso, a ideia, o local, o programa, e a gente, no momento que eu vim procurar, as turmas iam começar na outra semana. Então era um momento assim, certo de começar, ia começar do zero. E aí na hora que a gente saiu daqui, eu falei, mãe, nem vamos procurar outra coisa não, eu vou querer ficar aqui. Você tinha quantos anos? Tinham 14 para 15, foi em 2014, então eu tava entre 14 e 15 anos. Foi uma faixa etária boa, porque a maioria da galera das minhas turmas tinha a mesma faixa etária. Então quando você tem uma média de idade parecida, todo mundo tá meio na mesma vibe, no mesmo ritmo, todo mundo começa a pegar as coisas, ter as mesmas referências, né? Então isso ajudava muito na interação das salas, nas dinâmicas que tinham aqui. Mas você acredita que pela sua faixa etária, quando você estava lá na Disney e você não conseguiu se comunicar com as pessoas, em algum momento você se sentiu diferente ou excluído? Sim. Então, toda hora que eu queria pedir uma comida, eu precisava de alguém do meu lado. Aquela necessidade de ter alguém ali com você, com 15 anos, é a idade onde você não quer mais alguém te olhando, um responsável. É quando você começa a se sentir independente. Você quer aquela independência. Como é que foi sua experiência como aluna aqui no Yelt? Foi muito agradável. Até hoje, eu tenho um perfume que eu usava muito quando eu vinha pra cá, que é o Malbec Black, que eu até falo, eu tenho lá guardadinho, que era o cheiro do perfume que eu usava pra vir pra cá. Toda vez que eu passo, vem a nostalgia, vem as memórias de eu me arrumar, de eu pegar minha pastinha com meu livro e vir caminhando pra cá sábado de manhã. Toda semana eu ficava ansioso pra vir pra sala, porque era sempre uma experiência muito legal. Todas as minhas aulas eram bastante divertidas, sempre aprendi uma coisa. Na época a gente tinha não sei se ainda tem, o Senior Room, a gente tinha no final do dia a música. Que a gente passava uma música, a gente lia a letra e depois a gente
revia várias vezes e eu até foi as primeiras músicas em inglês que eu comecei a entender o significado e eu comecei a cantar aquela Think Out Loud de Ed Sheeran. E tem outras também que foram bem marcantes porque eu aprendi aqui. Eu lembro de eu indo voltando pra casa e botando essa música no fone, botando a caixinha de som e repetindo, porque eu aprendi aqui. Todo evento que tinha paralelo eu participava das aulas de conversações que tinham na época e qualquer outro jeito que eu podia de estar envolvido aqui. Nas festinhas do Halloween que começou também nessa época, eu vinha, porque eu sempre adorava o ambiente, a energia que eu sempre tive aqui, a receptividade, as turmas. Os professores sempre foram muito... Era um lugar que eu entrava e me sentia acolhido. Nunca me senti... Porque no colégio, às vezes, você começa no ensino médio, num colégio novo, você se sente um pouco diferente, porque você não tá naquela turma, você não conhece os lugares. Aqui, eu sempre me senti... pertenço aqui. O nosso foco principal aqui no IELTS é a conversação, né? E a gente também investe bastante em tecnologia. Na sua época, já tinha lousa interativa? Vocês já usavam? Como é que era? Na minha época foi quando foi introduzida. Era o primeiro ou segundo ano que tinha lousa. Era uma novidade na época, mas foi muito legal o professor ele poder entrar no quadro e trazer com a canetinha, escrever, desenhar. Eu lembro que tinha um jogo chamado Backpack, que a gente jogava muito no quadro. Que às vezes vinha a música e você tem que adivinhar qual é a palavra que completa. Pra quem não sabe o inglês, era muito difícil, porque se você sabe já, você vai deduzir pela construção da frase e pelo sentido. Mas pra gente era bom pra treinar muita audição. Tipo, você tinha que escutar a palavra, o que ele falou? Ele falou walk? Ele falou what? Ele falou what? Aí você ficava nessa, e a gente correndo pra quem tirava a maior nota, aí a competição entre a gente fazia a gente querer melhorar a nota no jogo, mas ao mesmo tempo melhorava o inglês, né? Melhorava a audição e tudo tocando na tela, a gente competindo e desenhando, fazendo jogo da forca em inglês, coisinhas assim que a gente podia e era bastante diferencial. Tinha IELTS dólar naquela época? Eu peguei o IELTS dólar, eu peguei a inflação do IELTS dólar, que na época era tipo assim, você fazia uma atividade, tome 5, 6, e na época na cantina eu lembro que eu comprei muita bala com o IELTS dólar, porque era quem respondia mais rápido, né, normalmente assim, quem participava ganhava muito e eu, muito tagarela, sempre ganhava muito IELTS dólar, sempre participando, sempre queria esses desafios dos joguinhos, sempre queria ganhar competitividade. Então eu acumulei um bom na época. Sua experiência, assim, você contando, parece que você ficou anos com a gente. Foi 2 anos, mas 2 anos que valeram bastante. Porque quando eu entrei, eu ainda não tinha previsão de me mudar. Não tinha essa ideia da minha família de se mudar pra fora ainda. A gente só tinha visitado a Disney. E o meu segundo ano foi quando veio toda essa nova oportunidade de ir pra fora. De ir, e eu lembro dos professores que estavam aqui, inclusive a professora que estava aqui na época, ela tá lá no Toronto agora e tinha muito amigo. Ela já tinha morado em Toronto na época e eu perguntava muito ela, como é que é lá, como é que é isso, eu pedi muito conselho porque era uma decisão difícil na época pra mim, decidi largar a minha vida inteira aqui, 18 anos praticamente construído no Brasil pra fazer essa transição pra fora do país. E esses 2 anos, como eu tive essa transição de fazer uma decisão difícil, o IELTS ajudou muito a fazer essa decisão. E hoje, quando eu vejo esses 10 anos, tudo que eu aprendi, se o IELTS não tivesse na minha vida naquela época, talvez eu não teria feito essa decisão. Exato, o IELTS, eles estavam lá no momento importante. Os 2 anos que eu tive aqui foram poucos, mas foram bastante importantes para marcar a minha passagem para lá para fora, para me dar a base estrutural, para eu chegar lá já entendendo, sem não passar o mesmo sufoco que eu passei a primeira vez indo para Disney. A sua base de inglês, o que você constituiu aqui no IELTS, fez diferença quando você chegou lá ou você chegou lá do zero? Não, fez muita diferença porque eu já era capaz de me comunicar. Eu já conseguia ler, entender e eu era capaz de achar o meu caminho, walk around, que eles chamam em inglês, que é achar o seu jeito de se comunicar, mesmo que você não saiba. Que eu lembro que um professor aqui que ensinou, se você não sabe uma palavra, mas você sabe o oposto dela, só nega ela no início. Em vez de você falar, se você não sabe a palavra ruim, você fala, isso é não bom. E essas dicas me ajudaram muito
a me comunicar, me expressar no início de dificuldade e estresse, né? Porque você está muito nervoso, você não tem mais alguém que fala português do seu lado para te ajudar. Você não tem mais aquele sotaque que você está acostumado, são pessoas com sotaque diferente, de países diferentes. Se você puder deixar um incentivo para as pessoas, para os pais e para os adolescentes. É manter a força de vontade, manter aquela vontade de querer aprender a língua que vai vir. Tenha paciência, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa aprende de um jeito diferente. Então eu aconselho, tente entender o que funciona melhor para você. Pessoas aprendem melhor lendo, outras pessoas aprendem melhor vendo filme. Então procure jeitos que te agradem, porque no final é para você que você está fazendo isso. Eu falo isso tudo pra minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa que não tá querendo aprender inglês, eu fico falando, ela fala, tô muito velha, eu falo, não tem idade. Não tem idade, o seu cérebro ele é capaz de tudo, você só tem que ter força de vontade. Para os mais jovens, eu digo, não tenha vergonha, porque é o mais difícil. Porque quando você está jovem, você está muito mais aberto a explorar, a aprender, você está querendo conhecer muita coisa, então isso não vai ser uma dificuldade, mas muitas vezes você tem a vergonha de fazer uma pergunta, a vergonha de falar inglês com alguém, a vergonha de perguntar se está certo ou não. Mas faça, bote a cara a tapa, é assim que você vai aprender, que você vai melhorar, que você vai evoluir. Então vá, explore, procure oportunidades, aula de conversação, não seja, ali é o momento que você tem que falar, é o momento que você tem a oportunidade durante a aula, porque o seu professor está ali para te ajudar, ele está ali para te guiar, para te consertar, porque quando você chegar na vida real e você for pedir uma coisa, primeira vez se você for tentar ali não vai ter ninguém para te dar aquele suporte, para te dar aquela facilidade. Então vá para a sala de aula com o pensamento de eu vou participar, eu tô aqui para errar mesmo, ninguém vai me julgar, ninguém vai te julgar, todo mundo está ali para aprender. Então no final de contas tá todo mundo no mesmo barco. Maravilha. Matheus, prazer te conhecer. Prazer meu. Que conversa boa. Legal. Espero que vocês tenham gostado também e até o próximo YeltCast.